Miqueias, capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Versículo 1. Antes do momento de sua ascensão, Jesus confirmou a mensagem profética aos gentios, dando a seguinte ordem aos seus discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. O pensamento exclusivista ainda permanecia no coração daqueles que deveriam atravessar as fronteiras do preconceito e olhar para os estrangeiros como alvo do mesmo amor que os alcançou. Israel não foi eleita como única nação a ser salva, mas como um povo peculiar com uma única mensagem de salvação. Sua missão consistia em pregar e ensinar a palavra de Deus por preceito e por exemplo, fechando as entradas da alma para o mundo, mas sem desprezar as pessoas que nele estão, e cujo coração apresentasse algum interesse em conhecer o Deus único e verdadeiro. Os filhos de Israel, e principalmente os líderes que compunham a orgulhosa nação, não compreenderam sua missão, porque mantiveram seus corações fechados enquanto eram perfeitamente receptivos à cultura daqueles que apontavam como impuros e perdidos. Julgavam ser um farol entre as nações, quando sua luz não era maior do que uma fagulha prestes a apagar. Mas no fim das 70 semanas profetizadas por Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27, a morte de Estevão selou o fim da eleição de Israel. Atos capítulo 7, versículos 55 a 56. E através da igreja primitiva, o Senhor inaugurou o tempo da esperança de todas as nações. A visão de Pedro e sua experiência na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. O chamado de Paulo como apóstolo dos gentios, Atos capítulo 9, versículo 15. Tudo apontava para o cumprimento do que os profetas antigos já haviam escrito e do que Cristo assinou com seu sangue na cruz do Calvário. Sabemos que, conforme as profecias bíblicas, estamos vivendo no tempo do fim, e de uma forma ainda mais resoluta e pontual, exatamente para o Israel espiritual de Deus hoje, foi conferida a responsabilidade de pregar o Evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, a fim de anunciar a todos o juízo e a bendita esperança de que Jesus Cristo em breve voltará. Uma mensagem do amor eterno de Deus pela humanidade e seu desejo de restaurá-la ao estado de perfeição original. Muitos, porém, têm rejeitado o convite divino, ainda que, como no antigo Israel, sustentem uma religião de aparências, supondo comprar a salvação que o Senhor nos oferece como um dom gratuito. Romanos capítulo 6, versículo 23. Como última igreja de Deus na terra, a nossa missão não consiste na realização de uma série de obras enquanto o nosso eu permanece sendo alimentado por gostos pessoais. Fomos comprados pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro e criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ou seja, assim como Filipe foi guiado pelo Espírito Santo ao encontro do eunuco etíope, Atos capítulo 8, versículo 29. Assim como Paulo foi pelo mesmo Espírito impedido de ir para a Ásia e enviado para a Macedônia, Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. O Espírito Santo tem propósitos específicos na vida de cada filho de Deus que se entrega por completo à vontade divina. Não deveríamos, portanto, nos preocupar quanto ao que fazer, e sim o quanto a nossa vida está cativa em Deus, e Ele cuidará em fazer as nossas obras por nós. Isaías capítulo 26, versículo 12. Nada pode superar, em matéria de evangelismo, o testemunho da entrega genuína de um coração a Deus. Nada pode falar mais alto a favor do Evangelho do que uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nem todos os sermões podem ter o mesmo impacto
que uma família que serve ao Senhor. Fomos salvos para ser santos como Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Não para revelar ao mundo um padrão inatingível, mas para revelar o caráter de Cristo, que estende a sua destra no abismo que nos separa de Deus e promete ser tudo em nós, se assim o permitirmos. Se você ainda não compreende o que é graça e que nada do que você faça o torna mais ou menos merecedor dela, clame hoje ao Espírito Santo para ser um aluno da Escola de Cristo. Há um mundo com quase 8 bilhões de habitantes a ser advertido, e isso acontecerá com um poder jamais visto por meio de um remanescente que iluminará a terra com a glória de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Há um poder divino disponível até ao mais débil pecador que se arrependa. Quando for um coração e a alma, Atos capítulo 4, versículo 32, do Israel espiritual de Deus, o mundo assistirá à mais sincera manifestação da verdadeira piedade, como desde os tempos apostólicos não se via. Quer você fazer parte desta última geração de santos? Então pare de contemplar as coisas que há no mundo e olhe para Jesus Cristo. É pela contemplação que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mantenha os seus olhos em Jesus e certamente você será a luz de que o mundo tanto necessita. Oremos, amados. Pai de amor, quão preciosa é a tua graça manifestada em Cristo. Ele pagou o preço que jamais poderíamos pagar. Por isso, podemos comprar o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio. Cremos que o poder da tua graça pode transformar a nossa vida e torná-la semelhante à de Jesus. Aceitamos e desejamos esta transformação, Senhor. Unge-nos com teu Espírito, para que possamos sempre manter nossos olhos em Jesus e ser iluminados por Ele. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, luz do mundo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.